Então, o nosso assunto hoje é esse. Eu quero que você saia daqui hoje com ganas de ganhar uma família para o Senhor Jesus Cristo. Uma família que eu chamo aqui é o bisavô, o avô, o pai, os filhos, os netos e os bisnetos. Não é 3 pessoas, não. É muita gente, uma família completa, né? De umas 5 gerações, assim, de muitos, juntos. Deus faz planos de salvar casas. Crê, e tu e tua casa serão salvos. Aleluia! O nosso texto básico, é Atos 16. Nós vamos chegar nele daqui a pouco, tá bom? Mas antes, eu queria fazer uma engenharia reversa, para você entender como é que se chega a ganhar uma família para Cristo. E ser, assim, jubiloso de ter sido um instrumento do Altíssimo para isso. Amém? Vamos lá? Então, primeiro a gente começa com as abominações. Porque no caminho, para ganharmos uma família inteira para Cristo, Deus já tem o nome da família escrito nos livros eternos lá. Desde antes da fundação do mundo, o nome da família tal e tal está escrito no livro do Senhor para ser alcançada, ser salva. Toda a casa. E para chegar até ali, tem no caminho coisas complexas. Sabe, tem muita gente que busca o sobrenatural. Tem um anseio por Deus. E vai atrás do sobrenatural no lugar errado. Fuça aqui e ali, se envolve ali e acolá, e acaba tocando coisas que aos olhos de Deus são abominações. Nós, no afã, no anseio de viver uma vida sobrenatural, nós tocamos em coisas que são abominações ao Senhor. Eu, por exemplo, quando eu estava no 4º ano de engenharia, eu fui fazer um curso de cosmoecologia, e me chamaram para gravar a voz de morto. E o meu intuito era falar com os bichinhos para conseguir respostas para essa nossa vida aqui, para melhorar a nossa vida, né? E supostamente eu estava falando com uma tropa lá que era, se dizia, nossos parentes, né? Antigos e desencarnados, que na verdade era um engodo, aquilo era uma mentira. Eu não sabia daquilo. E eu nem sabia que aquilo era uma abominação. Mas no caminho da minha vida, eu toquei algumas coisas que a palavra declara são verdadeiras abominações. Às vezes a gente se comporta nesta terra com maldade. A palavra de Deus declara que o Senhor visita a maldade dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Né? A palavra bíblica original está traduzida iniquidade. Mas aquilo é uma energia de maldade dentro do coração do homem. O coração do homem é enganoso, ele é mau. Deus diz que o espírito dele não permaneceria no homem para sempre. Porque o homem era mau. E maldade nos impele a realizar coisas que a Bíblia chama pecado. Coisas que interrompem a nossa comunhão com Deus. Interrompem a comunhão com Deus. Estão na contramão do coração do Pai. Às vezes, até abominações são essas coisas. E nós precisamos andar livre de abominações e livre de maldade. E não só porque você não quer que chova canivete sobre a tua cabeça, mas por causa da tua 3ª e 4ª geração. Então, às vezes a gente não tem explicação por coisas que estão nos acontecendo. Às vezes eu sou abençoado, e a bênção que vem e me alcança é por conta do meu bisavô, do meu tataravô. E às vezes eu sou amaldiçoado e me acontecem coisas que eu falo, por que foi acontecer uma coisa dessa? E essas são as terríveis colheitas daquilo que avô, bisavô plantaram. Sobra para mim colher, para nós.
Então vamos entender as abominações, amém? Dá para ler lá? Vamos lá. Entrando no nosso texto, Atos 16 declara que aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Talvez era uma daquelas que tem uma bola de cristal. Quem já consultou um espírito adivinhador aqui? Levanta a mão. Vamos lá, gente, todo mundo. Talvez você não tenha ido falar com alguém que tinha uma bola de cristal, ou a bola de cristal estava com as pilhas fracas, e jogou cartas para você, né? Tarô. Quem já foi consultar tarô? Levanta a mão. Oh, Senhor, tem misericórdia. Aleluia. Cuida dos netinhos deles, guarda do mal. Ou leitura de cartas, ou mapa astral, né? Quem é que já fez mapa astral? Tem gente que ficou com o braço em pé aí direto, não levanta, não abaixa mais. Pode baixar. Ou leitura de mãos, né? Tem adivinhador de todo tipo. Tem agoreiro, tem, enfim, para toda a classe social, para todo tipo de approaching religioso, né, de aproximação religiosa, de abordagem. Mas, aqui, os apóstolos estavam indo orar, e indo para o lugar de oração, veio ao encontro deles uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, aqui eu posso concluir que tinha um proxeneta por trás dessa mulher. Alguém já ouviu esse nome? Quando você entra nos Estados Unidos, com um visto normal de turista, eu já fiz isso algumas vezes, lá para trás, tem um formulário que você vai responder, e eles perguntam lá, você vem para os Estados Unidos com intenção de traficar drogas? E você fala, não. Você vai entrar aqui porque você é proxeneta? Aí eu falei, gente, será que eu sou proxeneta? O que será que é esse troço? Aí fui ver, o que é proxeneta? Proxeneta é um cafetão, que tem um monte de prostitutas trabalhando para ele, né? Então, você é proxeneta? Eu falei, não. Eles fazem questão que você afirme as coisas. Aquilo que você afirma, que é a verdade, vai ser cobrado. Então, ele faz questão que você diga, não estou aqui para trabalhar, vim só na Disney, e coisas assim. Mas, essa mulher aqui, que tinha um espírito adivinhador, tinha um cafetão, né? Porque a palavra declara que ela dava grande lucro aos seus senhores. Ela era usada por gente lá da cidade, que por causa do espírito que estava sobre ela, ganhava dinheiro. Talvez você também tenha se envolvido aí com bruxaria, não sei. Aí já começa a ficar mais punk, né? Tudo abominação. Deuteronômio 18:9 declara assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. O que é passar pelo fogo o filho e a filha, gente? É sacrifício humano de criancinha a deuses estranhos. Naquela terra onde o povo israelita ia entrar, lá tinha povos que sacrificavam criancinhas no fogo a Anameleque e a Adrameleque, deuses de Babilônia, deuses de Sefarvaim, deuses pagãos. E eles iam conquistar aquelas terras. E o Senhor está dizendo, não aprendam a fazer conforme as abominações deles. Vocês são um povo separado. Para nós, no Brasil, você nasceu aqui debaixo de influência de muitas culturas. Afrodescendentes, europeus, asiáticos, norte-americanos, enfim. De tudo quanto é lugar, nós somos uma mistura enorme, né? Somos queridos em tudo quanto é lugar do mundo, por quê?
Porque você é meio índio, meio escurinho, meio claro, meio café com leite, meio tudo. E aí, nós somos agradáveis a todo mundo, que tem tudo quanto é tipo de sangue de todo mundo. Não tem ninguém aqui que seja raça pura, né? Puro sangue. Algum puro sangue inglês aqui? Não, vocês são todos uns cavalinhos caipira. Aleluia. Deus mandou a gente se multiplicar, né? E isso quer dizer multiforme manifestação da graça de Deus. Tudo misturado. Diga para o teu vizinho, estamos juntos e misturado. Aleluia. Então não era para fazer conforme aquelas abominações. Não é para sacrificar o filho. Também não é para ter no nosso meio nenhum adivinhador. Nem prognosticador, né, que vai adivinhar o futuro. Nem agoureiro. Nem feiticeiro. E você diz, puxa, mas eu não tenho nada disso. Não tem, é? Olha. Eu, por exemplo, quando pequeno, eu tinha umas verrugas. Alguém teve verruga aqui? Levanta a mão. Depois que eu fui fazer farmácia, fica aí a receita. Porque eu fui fazer farmácia também, depois da engenharia. Aleluia. Você pega uma aspirina normal, esmaga, coloca em cima da verruga, põe um band-aid redondinho em cima dela, deixa lá uns 4, 5 dias. Aí, de tanto tomar banho, aquilo vira uma paçoca, você tira, põe outra nova. 10 dias, acabou, a tua verruga faz, cai e não fica lisinho, bonitão. Me livrei de um monte de verruga assim. Mas antes disso, quem me livrava das minhas verrugas era a minha avó, que era meio bruxa. Minha avó Maria, querida avó Maria, morreu com 103 anos. Eu batizei ela aqui na igreja com 93 anos. Ela se converteu com 80. Eu fiquei esperando para batizar a velhinha, porque ela já ia morrer. Eu falei, eu boto ela na água, mato a velha. Aí eu esperei até os 93. Aí eu batizei a velhinha. Aí falei, agora ela vai morrer. E ela foi até os 103. Aleluia! Mas quando ela era jovenzinha, ela pegava uns paninhos e uma agulha, punha em cima da minha verruga, que eu era pequenininho, e falava uns negócios para dentro lá. E a verruga sumia. Eu falei, meu Deus, a velha é bruxa. Até os 6 anos de idade eu fui assombrado por terror noturno. Eu fui. Era altos pesadelos. Eu não sei quantos são desse tempo, acho que pouca gente, mas eu assisti um filme lá quando era pequenininho que chama A Bolha Assassina. Tinha aquela bolha que subia pela parede e caía na minha cabeça toda noite, bluft, e me afogava. Eu não aguentava mais de tanto pesadelo, terror noturno e gritaria. A gente se envolve com coisas e deixa entrar pelas janelas da nossa alma terror. E a minha mãe, que não aguentava mais eu berrando a noite inteira, apavorado, me levou numa outra benzedeira lá, e ela me falou que tinha que fazer xixi num mamão. Aí minha mãe me fez fazer xixi num mamão, pegou o mamão, jogou no rio, dormi que nem uma pedra. Eu tive que contar tudo isso para quem? Para Neuza Etioca. Vou contar tudo para Neuza Etioca. Agora eu durmo, em paz me deito, e logo pego no sono, levanto porque o Senhor me sustenta. Tem nada de mamão na minha vida. Nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. Ah, nunca consultei morto. Ah, não. Você não falava com a Virgem Maria quando era pequeno? E fazia umas orações para ela e, Mãe de Deus, chamava ela de Mãe de Deus, umas loucuras dessa. Morta. Santo Antônio, meu Santo Antônio, fala comigo. Me arruma um marido, Santo Antônio. Né? O morto, o Santo Antônio estava morto. Na verdade, a gente acaba esbarrando em abominações sem querer,
por conta da cultura que nos foi trazida, apresentada, pelos nossos pais. E se você não vai confiar no teu pai e na tua mãe, vai confiar em quem? Então ele te ensinou errado. Com 28 anos, eu virei para o meu pai e falei, você me ensinou tudo errado, meu Deus. Falei, olha só, isso aqui não podia, nem isso, e nem isso, e nem isso. Vamos consertar isso daí. Primeiro a gente, entenda, nós vamos salvar uma família inteira, amém? E as famílias, elas esbarram nessas coisas que são abomináveis ao Senhor. Tem que se livrar disso. Tem que se libertar dessas coisas. Essa bruxa, essa feiticeira de um espírito adivinhador que estava seguindo Paulo e os discípulos, diz assim o texto, ela seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, são servos do Deus Altíssimo. Pergunta para o teu vizinho aí, você tem algum puxa-saco na tua vida? Pergunta. Tem um cara que te bajula, vamos já uma palavra mais púlpito, vai. Bajulador. Alô? Tem um cara que fica na tua, ai como ele é lindo, ai que bonito, ai como ele fala bem, ai como eu gosto dele, ai que não sei o que lá. Né? Essa aqui estava atrás de Paulo e dos discípulos dizendo, olha, escuta o que esses caras falam. A adivinhadora. Com espírito, esse espírito aí, não dá para ver, né? Aqui tem um Satanás aqui, ó, nesse quadro preto. Um Satanás, quer dizer, um opositor, um acusador, um contra, né? Isso quer dizer Satanás. E ele, a palavra declara assim, seguindo a Paulo e a nós, né? Dizendo, são servos do Deus Altíssimo, estes homens que vos anunciam um caminho de salvação. E fazia isto por muitos dias. Né? Acompanhou Paulo e a comitiva de apóstolos muito tempo. Mas Paulo, perturbado, diga para o seu vizinho, não aceite bajulação. É importante que você fique perturbado quando alguém fica lá te bajulando, né? Não aceite. Não é bíblico isso. Não é para você ficar se achando, viu? Não é. O último que se achou foi mandado para o inferno, né? Não é para a gente se achar. Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo, ele está sendo usado para ganhar uma família inteira para Cristo. Pergunta para o teu vizinho, você queria ser como qual apóstolo? Pergunta aí. Paulo, João, Tiago, né? Logo que eu me converti, eu falei, Senhor, eu quero ser que nem João. Na boa, doce, discernindo as coisas, nada de apanhar e ir preso. Mas acontece que João também foi preso no final. Mas Paulo ia preso demais, né? Era muita cadeia, muita chibatada, né? Morreu picado de cobra, caiu de um penhasco, aprontou tudo. E aqui ele apronta outra, que é andar contra a corrente. A corrente está dizendo o quê? Vai lá, liga no celular, joga-se, faça amarração forte, pagamento só depois do resultado. Está escrito aí nos postes, aí na rua. Né? Amarração forte. Pega o seu amor pelos colarinhos e você só vai pagar se der certo. Eu falo, olha essas coisas. Essa é a mão do mundo. Diga para o teu vizinho, só peixe morto vai com a correnteza. Peixe nada contra a correnteza. Sempre. Está andando junto com a correnteza, está morto. Está morto. Biblicamente, morto. Está tudo fácil, é para lá que vai todo mundo. Vamos embora, deixa andar, deixa o barco fluir. Deixa a vida me levar para o inferno.
Tem que andar contra a corrente. Paulo pega a mulher e fala, sai dela! É a coisa que choca. Ninguém quer escutar uma coisa dessa, né? Sai, demônio! E aí ele saiu. O que aconteceu? Acabou o lucro. Ora, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, o que eles mandaram fazer? Eu acho que esses senhores moravam em Brasília. Prenderam a Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados, dos juízes. Levaram o cara no juiz. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade e pregam costumes que não nos é lícito nem receber, nem praticar, sendo nós romanos. Pois é, inventaram uma calúnia contra os dois e prenderam eles. Foi preso porque expulsou demônio. Está contra a corrente. Está andando longe das abominações. Porque as famílias andam nas abominações. A cultura nos leva pelas abominações. As abominações são bem aceitas. Elas são a prática normal que todo mundo pode. Agora, ontem eu li lá no Facebook uma matéria sobre quando ninguém era gay. Eu falo, é mesmo, né, rapaz? Não tinha nenhum. Ou estavam tudo enrustido no armário. Mas agora saiu todo mundo do armário. Virou balela, virou bagunça. E é abominável. É abominável. Mas a gente está acostumado. Marcha gay do orgulho. Está acostumado, né? A turma está toda acostumada. Vamos por esse caminho. Mas, na verdade, o que Deus espera é que a gente se converta de todo o coração. Ele deixa as abominações. Não tem diferença entre você ter um comportamento homossexual ou sonegar imposto. É a mesma coisa. Ou passar no sinal vermelho. É igual. É a mesma transgressão. E Deus espera que tanto uns quanto outros se arrependam e andem conforme o que não é abominação a Ele, no caminho da retidão. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro. Diga para o teu vizinho aí, você está com cara de carcereiro. O que fez o carcereiro? Bateu em Paulo, mas desceu a lenha em Paulo. Bateu nos dois. Aqui é Paulo e Silas, né? Bateu nos dois. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Eu coloquei um tronco lá, é quase que um jugo que coloca em boi. Né? Põe um boi de um lado, um boi do outro, um anda junto com o outro, e aquilo é um jugo que faz com que eles aprendam a andar juntos. Né? Senão quebra o pescoço. Tem que andar de parelha. E aqui tem um objeto parecido que você prende os pés da pessoa. Então eles tinham dado chibatadas em Paulo, apanhou, e apanhou muito, e muitos açoites. Os açoites eram dados com umas correias de couro com uns ossinhos na ponta, que é para arrancar uns bife. Quando batia, entrava na carne. Paulo apanhou, estava com as costas toda ferida, e aí ele é amarrado no tronco de pés e mãos. Então você fica quase como se fosse numa guilhotina, com os dois pés e as duas mãos, você fica amarradão lá no tronco, lançado lá embaixo na prisão inferior, que era um ralo enorme, que você levanta e joga o cara lá, 3 metros lá para baixo, é de rocha, cavado na rocha. Não dá para ver aqui embaixo, mas tem um buraco na rocha ali, que era uma prisão interior.
Paulo apanhou do carcereiro, amém? Deus tinha posto o nome do carcereiro nos livros, lá em cima, desde antes da fundação do mundo. Esse cara vai ser salvo. Paulo, por fazer o bem, foi preso. Nós aqui não somos ameaçados de prisão, nem vamos presos por fazer o bem, por fazer o que é reto. Não, ninguém aqui vai preso por expulsar demônio. Na nossa cultura, não. Mas você pode ir preso por algumas outras coisas esquisitas. Deixa eu contar essa para vocês. Essa semana, no meio da semana, nós temos um convênio novo no Jaraguá que se chama SAICA. No SAICA tem 20 criancinhas esperando para serem adotadas e 19 pessoas para cuidar delas, empregadas. A prefeitura é a mesma, é São Paulo, lá no Jaraguá. Estamos na mesma cidade. Mas o Centro de Referência da Família, lá, o CREA e o CRAS, são outros, diferente do nosso aqui. E eles lá, com a pastora Angélica, não permitiram que ela contratasse nenhum funcionário. Fizeram eles o contrato dos funcionários. Eu dei uma bronca na Angélica, porque nós aqui só contratamos os funcionários que passam no nosso crivo, e não da prefeitura. A prefeitura aprova as pessoas que eu passo no crivo e indico. Porque senão, nós vamos ter um monte de gente em práticas de abominação, aqui embaixo, em posição de chefia, mandando. Estão comigo? Não deixaram a Angélica contratar a pessoa, contratou lá meia dúzia lá, dos 19 que estão trabalhando, para cuidar das crianças. Uma das crianças, eu fui pregar lá domingo passado, de manhã, no Jaraguá, estava lá no culto. Um problemão, sabe, criança, como diz a nossa noiva Rose, motivada, né? Criança motivada. Bichinho não parava, esperneava e só aprontou. Para você ter uma ideia, ele estava com frio e tirou o paletó do Oséias, do pastor, e ficou com o paletó do Oséias, porque ele estava com frio. E, vamos embora, deixa o moleque. Aí esse menino, nesta semana, escondeu o controle remoto da televisão, lá da casa onde eles todos moram. E aí descobriram que ele tinha escondido o controle remoto. Não, está contigo. Aí uma orientadora percebeu que esse moleque estava desorientado e foi lá tomar satisfação com ele, e o menino cuspiu na orientadora e empurrou ela. Sabe o que ela fez? Fechou a mão e deu nele, bum! Abriu a boca do moleque aqui toda, e ele teve que ir para o IML, e ele teve BO, agressão a menor. Quem responde por essa mulher? Eu. Sou o presidente dessa treta toda. 150 funcionários. Oh, aleluia. Foram lá, fizeram o BO, despediram a mulher por justa causa. Ela se entregou, vai cumprir pena. Uma treta. Fala para o teu vizinho, não é fácil. É difícil. Eu não serei preso, em nome de Jesus. Não tenho nada a ver com isso. Senhor. Mas tivemos que despedir mais essa moça e mais uma, que estava ajudando ela. O menino foi transferido para o outro lado. E a Angélica embarcou ontem para Israel, e com Oséias, e me entregou a bucha, tó, é tua. Falei, você está doida? Então, por fazer o bem, porque abrir um SAICA para que 20 crianças abandonadas na rua tenham um lugar para ficar até serem adotadas, fazer esse tipo de bem, está no nosso coração, é para fazer.
E de repente você pode ir preso por fazer o bem, por uma besteira de alguém que não é você. Paulo estava nessa, e ele estava preso, no tronco. Aí, gente, meia-noite, Paulo e Silas, o que eles estavam fazendo depois de apanhar? Oravam e cantavam hinos a Deus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Uou! Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Podemos aplaudir o Senhor? Aleluia! Recebe a glória, Senhor! Se o João Batista, que estava preso, tivesse cantado, exaltado e celebrado a Cristo que tinha vindo, e ele mesmo tinha batizado Cristo, e ele estava preso, e ele estivesse na cadeia louvando, ele não tinha perdido a cabeça, porque mandaram cortar a cabeça dele, né? Mas ele estava lá e duvidou, mandou perguntar se Jesus era Jesus mesmo, e aí perdeu a cabeça. Mas esse aqui, Paulo e Silas, eles estão louvando. E enquanto eles louvam, o que acontece? Brrr, tremeu tudo. E eles estavam presos lá embaixo, no cárcere inferior, e as portas se abriram, os grilhões quebraram. Ficaram livres. E o carcereiro, Deus tinha o nome do carcereiro escrito no livro da vida. E a família do carcereiro todinha. E o carcereiro, ele ia se matar. Por quê? Porque a pena que cabia a um preso, se o carcereiro deixasse ele fugir, o carcereiro ia pagar a pena no lugar do preso. Ele tinha açoitado a Paulo. Ele fez Paulo preso no tronco, no cárcere inferior. Paulo foge dali, a culpa é do carcereiro que vai ser submetido àquilo que ele fez Paulo se sujeitar, se submeter. Aí ele pega e fala, eu não vou aguentar apanhar o que eu bati nesse cara. Pegou a espada e ia se matar. Diga para o teu vizinho, você quer ganhar uma família para Cristo? Abençoa aquele que te bate. Né? Paulo tinha acabado de apanhar desse cara. E aí, Paulo está assistindo o cara desesperado, dizendo que ele vai se matar. O carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo, não te faças mal nenhum. Porque todos estamos aqui. Além de não fugir, diga para o teu vizinho isso, não é para você fugir. É para aguentar firme. Está preso, você está preso injustamente e você vai embora quando te deixarem, não é para você fugir. Né? Deus tem um ministério para você que é num lugar que você não gosta, viu? Você não tem um chamado para o Caribe, Aruba, Curaçao. Você não tem esse chamado. Esquece isso. Deus tem um chamado para você ir operar o evangelho dele num lugar que você não gosta. Porque não é gostável o lugar. Não é você o problema. O lugar é o problema. Não é para ficar com os olhos postos no mar de rosas. Não é fácil. E Paulo não fugiu. Ficou lá. Porque se ele fugisse, o carcereiro ia pagar o pato. Então eles ficaram todos. E ainda anuncia para o cara, não te faças mal. O cara tinha acabado de bater nele. Com um chicote com ossinho.
Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? O carcereiro nunca tinha passado por uma experiência dessa. Bater num cara que agora está disposto a salvar a vida dele. E ele entra trêmulo. Por quê? Por causa que ele percebeu a santidade no apóstolo Paulo. Porque ele percebeu que ele só poderia tirar a vida de Paulo se Deus consentisse, senão ele não poderia. Ele percebeu que Paulo era assim com o homem lá em cima. Ele percebeu que o que Paulo falava é que importa, e não o que juiz qualquer tenha dito. O que importa é o que esse homem está falando. Olha o respaldo que ele tem por trás das costas dele. Diga para o teu vizinho: Deus quer fazer você costa larga. Ele quer estar na tua retaguarda. Ele quer endossar o que você fala. Ele quer, Deus quer fazer isso contigo. Diga para o teu vizinho: não tenha medo de apanhar, não. Tenha medo de tribulaçãozinha, as tribulaçõezinhas desse mundo não são para se comparar com o eterno peso de glória que está proposto para nós. Oh Jesus, Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Primeiro já começa chamando os caras de Senhor. Né? Ele não chegou lá: ô peão, e aí? O que eu tenho que fazer então? Não, abaixou as orelhas. Senhores, agora Paulo virou senhor dele. Aleluia! E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os que estavam em sua casa. E a todos os que estavam em sua casa. Aleluia! Tomando-os ele consigo, tomando o carcereiro, tomando a Paulo e Silas com ele, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs-lhe à mesa, e alegrou-se muito com toda a casa, por ter crido em Deus. Todo mundo foi batizado, a casa inteira foi salva, porque alguém leu o que Deus escreveu nos seus livros eternos lá no céu e fez cumprir o que está escrito lá. Independente de eu ter que pagar algum preço, de eu ter que passar alguma aflição, alguma dor. Deus quer fazer você salvar uma casa inteira. Esse carcereiro era pai de família. Ele era o chefe da casa. Homens, chefes de casa, chefes da casa, tementes a Deus, salvam as suas casas. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Por causa de Noé, Noé arrastou atrás dele mais 7. A mulher, os 3 filhos e as 3 noras. Por causa de Noé, Deus salvou a casa dele. Um homem temente a Deus salva os seus, sua casa. Amém? Quando um homem se converte, ele logo traz a mulher e os filhos para cá. Quando a mulher se converte, ela ora 30 anos pelo cabra do marido dela se converter. Mas quando um homem se converte, ele e a casa dele são salvos. Vem a família toda. Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É Josué, chefe da casa, salvou a casa dele. Mulheres não casadas,
salvam a casa de seus pais. Porque Deus faz as coisas de pai para filho. É tudo de geração, de pai para filho. E se uma mulher é casada, ela está debaixo do seu marido. E o marido salva a casa, ou enterra a casa. E se ela não está casada, ela pode crer e ela salva a sua própria pele e a casa do seu pai. Assim, Josué poupou a vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a todos quantos lhe pertenciam, e ela ficou habitando no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto ela escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Ela protegeu os espias, e por isso, por temor ao Deus vivo, o Deus dos espias, protegeu eles, não matou os espias, não caguetou os espias. E aí, ela e toda a casa do pai dela foram guardados. Quarta-feira agora nós oramos pelos nossos filhos, aqui no nosso culto. E eu quero estender essa oração para o nosso domingo. Nós e nossa casa serviremos ao Senhor, e eu vou ser usado por Deus para salvar uma família inteira, que vai me ser entregue para ouvir da minha boca a boa nova de salvação em Cristo Jesus, num lugar que talvez não me seja muito hospitaleiro, talvez seja inóspito, mas eu vou lá. Mesmo que seja desconfortável, porque o máximo que a gente hoje atura é um negócio meio desconfortável. Não estou confortável com isso, né? Me tirou do sofá. Oh, meu Deus! O máximo. Mas mesmo assim, nós vamos orar e você vai ser usado por Deus com poder para salvar uma casa inteira. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pais têm que estar voltados aos filhos, filhos, coração voltado aos seus pais. Haja comunhão entre pais e filhos, e a nação será abençoada. A quebra entre pais e filhos, primeiro os filhos não vão longe, porque não honrando os seus pais, a vida encurta. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem na terra e os teus dias sejam longos. E além disso, se pai e filho estão quebrados, há não só a vida encurta, mas a maldição sobre a nação, sobre a terra. Nós precisamos desesperadamente que os corações dos pais brasileiros sejam convertidos aos seus filhos. Não das mães, dos pais. Os das mães já são, faltam os pais. Nas filas de visita da FEBEM, só tem mãe. 300 mães na fila da visita da FEBEM. E as mães clamam ao Senhor. E os pais, às vezes, elas nem sabem quem é. Ou está preso, ou fugiu, ou tem 3 famílias. E assim vai. E nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos salvar famílias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quem ouvir da minha boca vai servir também. Eu vou sair do meu lugar e vou buscar aqueles que Deus escreveu no livro dele lá. É um carcereiro. Sabe aquele cara que te fez mal? Te bateu? Vai lá e salva a vida dele. Gente, deixa eu te dizer o que acontece com um cara que apanha de alguém e se engole o pato, paga o pato, engole o sapo, paga o pato, engole o sapo, e vai e salva o cara que bateu nele. Sabe o que acontece? Deus te dá um cartão de crédito celestial sem limite. E quantos de nós queriam um cartão? E olha,
Ele paga a tua despesa do cartão. Você não tem que se preocupar. Porque te dá um cartão e falar, Tó, se vira, e agora você vai ter que trabalhar pra caramba, porque esse cartão não tem limite, você vai ter que pagar. Aí, pô. Agora, Deus te dá um cartão de crédito daqueles infinito, Platinum, sem limite, e manda registrar em débito automático na conta dele. Você só usa, mais nada. Puxa, mas eu queria um troço desse demais. Então, vai e salva o cara que te bateu. Porque é assim que Deus funciona. E se você já se desesperou porque o coração dos filhos se afastou dos pais, e você diz, os meus filhos estão perdidos, meu filho virou um delinquente. Não existem filhos delinquentes, existem pais delinquentes, que abandonam os filhos. Não existe filho delinquente. Mas se você está nessa situação em que o teu filho se afastou, está longe de Deus, está com drogas, ou está traficante, ou está nas mãos de um traficante, ou está envolvido com toda sorte de abominação, e você diz, meu filho virou essa coisa. E agora? Eu vou te dizer, meu irmão, nós vamos orar por isso. A salvação do teu filho só depende de você. Mais nada. Não depende dele. Alô? Será? Está na Bíblia? Está na Bíblia, gente. Acaso tirar-se-ia a presa ao valente? Ou serão libertados os cativos de um tirano? Será que o teu filho está na mão de um traficante? Está perdido? Está preso? Será que dá para livrar ele? Assim diz o Senhor, certamente os cativos, os presos, serão tirados ao valente. E a presa do tirano será libertada. Porque eu contenderei com os que contendem contigo. E os teus filhos eu salvarei. Teu filho está pego. Meu filho está pego. Minha filha. Sem chance de filho de crente se perder. Sem chance. Depende de nós. Porque o Senhor quer contender com os que contendem conosco.